Você tem medo de mudanças? Ou você muda com facilidade? Você é alguém que muda demais? Muda rápido demais? Demora muito para mudar? Olá, eu sou o Samuel e hoje eu queria falar um pouquinho, queria trazer uma reflexão sobre mudanças. Eu tenho pensado muito sobre isso, estou passando por um momento de construção de uma mudança e que eu sei que vai ser muito importante. E essa sensação de mudança eminente me trouxe várias reflexões. Então, nos últimos dias, nos últimos meses, eu tenho pensado muito sobre isso e eu senti de trazer uma reflexão para cá sobre isso. A primeira coisa que eu queria trazer sobre mudança é a ideia de que as mudanças, ou a grande maioria delas, elas começam muito antes do que de fato a gente vê. Obviamente tem mudanças que a gente é obrigado a fazer, né? Tem circunstâncias que nos obrigam a fazer mudanças bruscas que não tem nada a ver com as coisas que estão no nosso controle. Mas as mudanças que a gente escolhe e que a gente resolve bancar, elas geralmente começam a acontecer de forma interna antes da gente se tocar. Então, muitas vezes o que está culminando agora numa mudança é algo que já vem sendo construído ou desconstruído há algum tempo. Às vezes uma pessoa decide terminar um relacionamento, por exemplo. Dificilmente um término ele é decidido de fato no momento da conversa de terminar. Muitas coisas vão acontecendo e muitas sensações vão sendo experienciadas e muitas reflexões acontecem até que a pessoa ou as pessoas ou uma das pessoas decide terminar e aí em algum momento isso de fato acontece. Assim também acontece com mudança de curso, por exemplo, pessoas que estão estudando e percebem que não querem fazer aquilo. Então, existe um tempo de maturar essa ideia, existe uma construção interna sobre essa mudança que acontece antes da decisão de fato mudar ou aceitar essa mudança. Uma outra coisa também que eu tenho pensado, eu escutei recentemente num podcast uma profissional falando sobre isso, faz total sentido, que pode ser uma das causas da gente ter tanto medo de mudar e tanta dificuldade também, é que assim, quando a gente muda, a gente obriga a outra pessoa ou o nosso entorno a mudar também. Por exemplo, quando você é uma pessoa que aceita muitos comportamentos desrespeitosos, você tem um comportamento mais passivo que acaba se submetendo a coisas que as pessoas fazem para você que não são legais, quando você muda, você obriga a outra pessoa a mudar também a forma como ela te trata. Se você já não aceita mais certos tipos de tratamento, isso obriga com que as pessoas que se estão se relacionando com você mudem a forma de te tratar. Muitas vezes, acho que quase todas as vezes, de início vai haver uma resistência. Então essa pessoa ela vai reforçar o comportamento que ela tinha antes para ver se te força a voltar para o comportamento que você tinha antes. Então se era alguém que tinha uma fala grosseira ou se posicionava de uma forma ríspida com você, ela vai reforçar isso para ver se de alguma forma você volta para o comportamento conhecido, né? Para que nada mude. E se você cede a isso, essa pessoa continua a agir como sempre agiu e você não vai mudar de fato. Agora, se você sustenta a sua mudança, se você sustenta pelo menos a sua vontade de mudar, isso vai obrigar a pessoa a mudar, porque quando ela tentar reforçar esse comportamento e ela vê que não vem de você a resposta que ela estava esperando, que de fato a sua resposta mudou, ela não tem outra opção a não ser mudar. E o mudar do outro pode ser muitas coisas, pode ser de fato agir de uma forma diferente, um pouco mais alinhada com o que você está apresentando, pode ser mudar de se afastar, pode ser mudar de te afastar, sabe? Te tirar de algum lugar, se ela tiver esse poder, mas independente da forma que acontecer, ela vai precisar mudar. Então, quando a gente muda, a gente acaba obrigando, consciente ou inconscientemente,
as pessoas, pelo menos que estão mais próximas, e acredito que muitas vezes até numa visão mais macro mesmo, já acaba influenciando que as pessoas mudem também. Uma outra coisa muito importante também da gente pensar é como o nosso meio, o lugar onde a gente está inserido, ele influencia nas nossas decisões, nas nossas mudanças ou até mesmo na dificuldade de ter essas mudanças. Muitas vezes a gente absorve ideias, comportamentos, pensamentos, né, formas de pensar, maneiras de enxergar de outras pessoas. E a gente vai repetindo isso e vai reforçando isso durante o convívio. E é muito importante que a gente se reflita, mesmo se a gente não tivesse afastado dessas pessoas, ou principalmente quando você acaba se afastando de alguém ou de uma situação, é muito importante fazer a reflexão de: eu realmente gosto disso? Ou eu realmente não gosto disso? Eu não gosto dessa pessoa? Eu não gosto desse lugar? Ou eu só estou repetindo isso para mim e para os outros porque alguém que andava comigo e que não gostava me falou isso e impôs isso sobre mim? Obviamente fica mais fácil a gente ter essa reflexão quando a gente se afasta, né? Do ambiente, da pessoa, enfim. Mas é legal que a gente faça essa reflexão mesmo sem esse afastamento. É sempre bom que a gente reflita sobre as coisas que a gente acha que gosta ou que a gente desgostar, coisas, pessoas, situações, comportamentos que a gente tem. É muito interessante que a gente se pergunte mesmo: eu gosto disso? Isso é meu? Essa vontade, ela é uma vontade do meu coração? Ela ressoa com aquilo que eu realmente acredito? Ou eu estou espelhando a vontade do outro? Ou eu estou projetando na minha vida ideias, desejos e, enfim, pensamentos das outras pessoas? Sobre essa questão, eu particularmente já identifiquei, agora mais recentemente, com 2 lugares, assim. Existem 2 cidades em que uma pessoa que era muito próxima a mim não gostava, e a gente era tão próximo que eu acabei absorvendo isso por osmose, sabe? De ouvir a pessoa falando: nossa, mas eu odeio esse lugar, eu nunca moraria aqui, eu nunca moraria em tal lugar, nossa, não sei como as pessoas gostam. E eu comecei a tomar pra mim isso, a acreditar que de fato eu não achava interessante, haver muitos problemas, e falar isso também. Depois que essa pessoa saiu da minha vida completamente, a vida me convidou em alguns momentos a refletir do tipo: eu não moraria realmente nesse lugar? Por quê? E pensando e identificando, eu percebi que um dos lugares eu moraria, tipo, não é uma vontade, mas não existe nada que me impeça de morar. É só uma cidade como outra, com coisas boas e coisas ruins, então não é um desejo, mas que eu não tenho nenhum impedimento, sabe? Eu moraria lá se fosse necessário. Em um outro lugar, inclusive, eu até fiquei com vontade. O completo oposto, né? Do tipo de nunca moraria lá, a do tipo, nossa, eu gostaria de morar lá, sabe? Então, é muito sutil como isso vai impregnando na gente. Nem sempre é tão explícito. Às vezes você percebe um comportamento meio torto, uma imposição, mas na grande maioria das vezes é muito sutil. E vem de uma vontade, vem de um lugar de querer pertencer, de querer agradar, de querer ter coisas em comum com as pessoas. E eu não gosto de demonizar isso, sabe? Porque eu acho que todo mundo em um determinado momento, em maior ou menor grau, vai passar por isso. Isso faz parte da nossa vontade de pertencer. O que eu acho que não pode acontecer é a gente ficar dessa forma para sempre e fazer com que isso seja o natural da nossa vida. É muito importante a gente se perguntar do que a gente gosta ou não gosta, se isso é nosso ou do outro, para que a gente possa ir eliminando aquilo que é do outro. E não faz sentido, porque você pode ter adquirido uma coisa de uma pessoa, mas essa coisa bateu com você. Então, assim, essa pessoa trouxe à luz uma coisa: esse lugar não é legal. E você refletindo e vendo o que é legal ou não para você, você conclui que de fato não é interessante. Ou não, ou pelo contrário, você pode começar a refletir e perceber que tem muito mais coisas legais ali, que na verdade a ideia dessa pessoa não condiz com o que você acredita. E aí é muito importante você ter esse conhecimento sobre você e aceitar e sustentar essa mudança e mudar esse pensamento. E isso de forma intencional mesmo, sabe? Reconhecer que você
herdou, que você adquiriu, que você acabou agregando uma coisa de alguém que não é seu e optar por mudar. E uma pergunta que muitas vezes a gente pode se fazer é se vale a pena se arriscar e fazer uma mudança muito drástica. Eu vou contar rapidamente, de forma resumida, 2 coisas que aconteceram comigo, dois pedacinhos da minha história. E a gente volta a refletir sobre se vale ou não a pena. A primeira coisa foi sobre como eu vim morar em Curitiba. Eu tinha 18 anos e eu me apaixonei, assim, foi a primeira vez que eu me apaixonei de fato, assim, que eu amei uma pessoa, não só me apaixonei, mas que de fato eu amei. E essa pessoa veio pra cá e eu decidi que eu ia vir pra cá, porque eu queria viver esse relacionamento, eu queria estar com essa pessoa. Então eu orquestrei tudo que estava ao meu alcance, qualquer coisa em que eu pudesse agir, eu agi direcionando a essa mudança. Desde trabalho, faculdade, eu fiz tudo. Não vou detalhar tudo que eu fiz, mas eu realmente fiz tudo que estava ao meu alcance para direcionar a minha vida para vir para cá. E o universo fez o que cabia a ele. Mas eu tinha tomado essa decisão, era um desejo puro do meu coração e com a minha ação e o universo, né? Porque nunca é só uma coisa, não adianta a gente só querer e não fazer nada, não adianta a gente fazer sem querer que não vai acontecer. Então a junção do meu movimento com a minha vontade e o suporte do universo, né? Orquestrou as coisas para que fosse possível e viabilizasse a minha vinda. O meu relacionamento não deu certo, ele, pouquíssimo tempo depois que eu vim, ele acabou dando errado. Não deu errado não, né? Acabou terminando, porque eu acho que ele deu certo enquanto tinha que dar e pôde dar. E depois ele terminou. Então, não foi como eu esperava, não fiquei com essa pessoa. Mas, em contrapartida, todas as outras coisas da minha vida foram muito melhores do que eu podia esperar. Profissionalmente falando, enfim. Sobre faculdade, o curso que eu fiz foi muito gratificante e tô aqui até hoje. Então, deu muito certo no final das contas. Uma outra coisa que aconteceu foi mais recente, no ano passado, foi uma mudança de carreira. Eu já estava há algum tempo querendo mudar, eu era bancário, eu já estava há algum tempo buscando uma forma de mudar de carreira, inclusive comecei a fazer uma segunda faculdade pensando nisso, então pensando em ir me organizando financeiramente, estudando para que quando eu terminasse a outra faculdade eu pudesse fazer uma transferência gradual ou já ter um dinheiro guardado para eu poder me aventurar, digamos assim, né, nessa carreira nova. Só que caiu literalmente no meu colo, assim, no meu colo entre aspas, né, foi algo inesperado, mas só aconteceu porque eu previamente fiz um movimento que era do tipo, sei lá, mandar currículo ou me abrir para pesquisar isso. Então eu fiz um movimento mínimo que era de me abrir a novas possibilidades e começar a buscar, não desesperado, mas buscando um pouco até, confesso, sem acreditar muito, mas eu fiz um movimento mínimo, eu fiz esse movimento. E aí veio, assim, uma proposta pro lugar que eu tô hoje, que foi, assim, maravilhosa. Foi uma proposta que eu nunca esperaria que fosse chegar de forma mais... que eu não tivesse que ir tanto atrás, sabe? Que eu nunca receberia um convite desse tipo. Eu nunca imaginei que eu seria um perfil, né, que fosse considerado para essa vaga, mas aconteceu. Só que envolvia uma mudança muito grande financeira. Então, era uma proposta que financeiramente eu receberia metade, um pouco menos da metade do que eu estava recebendo, teria um dia a menos, alguns dias a menos de home office do que eu tinha quando eu estava trabalhando, então seria uma mudança muito grande. Não era só fazer uma outra coisa, atuar numa outra profissão, mudaria toda a minha vida geral. E eu demorei 2 dias, exatos 2 dias que foi o final de semana, na verdade nem 2 dias, foi 1 dia e meio, para tomar essa decisão, porque por mais que eu quisesse muito essa mudança e que eu pedisse muito pro universo, assim, eu lembro de momentos de estar muito infeliz no meu outro trabalho que eu chorava e eu pedia, eu falava, Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu não aguento mais, assim, eu preciso de outra coisa. Então, por mais que fosse uma resposta de algo que eu vinha pedindo há muito tempo,
a primeira reação que eu tive foi pensar, putz, mas eu vou ganhar muito menos. E junto dessa proposta, eu fiz uma mudança na minha vida pessoal de casa mesmo, que eu saí de um lugar em que eu gastava um valor X e eu fui para um lugar em que eu ia gastar quase 3 vezes mais. Então, foi um movimento de que ao mesmo tempo que eu ia ganhar menos se eu aceitasse essa proposta, o meu custo de vida ele tinha aumentado. Então, era uma conta que não estava fechando racionalmente, sabe? Pela lógica, era lógico, não devo aceitar. E aí eu fiquei com isso por um tempo até que eu cheguei à reflexão de que, assim, primeiro, isso não acontece com tanta facilidade. Eu literalmente estou sendo convidado para isso. E se eu estou sendo convidado, existe em mim algo que essa empresa busca. E as entrevistas foram maravilhosas, assim. Eu lembro, nunca esqueço, assim, que a gestora da época, né, que me entrevistou, ela me disse que falou pra mim, olha, tecnicamente eu posso te ensinar tudo, sabe? A gente tem material, a gente tem ferramentas e plataformas que podem te ensinar tudo. Mas o que você tem de bagagem com relação ao que você desempenha, a sua estabilidade emocional, sabe? O autocontrole que é exigido nisso que você faz há tanto tempo, isso a gente não ensina, então isso que tem mais valor. Então eu me senti muito visto realmente enquanto profissional e pessoa e não só um número, né? E tudo isso junto com a vontade de sair de onde eu estava me fez aceitar. Eu sabia que teria um preço, que essa mudança me exigiria alguns sacrifícios e de fato exigiu e exige ainda, né? Então eu tive que mudar todo um estilo de vida. Eu estava dentro de um ramo que eu não era a pessoa que ganhava mais de forma nenhuma na minha profissão, inclusive eu estava na base da pirâmide, mas na base já era um salário muito bom. É uma carreira que as pessoas dão muito prestígio, a sociedade dá muito prestígio, eu dei muito prestígio. Então você dizer que é bancário, sabe? É uma coisa que todo mundo ignora o quão isso é desgastante, quão emocionalmente isso te ferra, mas as pessoas dão muito prestígio. Então isso pesou muito. Eu pensei, caramba, como assim eu tenho essa coragem? E eu pensava assim, tem gente que tá literalmente tentando estar aqui há muitos anos e não consegue. Tem pessoas que fariam tudo para ter a oportunidade de estar aqui e eu vou abrir mão por uma coisa que vai me pagar menos. Então, assim, foi uma guerra interna muito forte que durou ali 1 dia e meio até ela aceitar. Eu aceitei e, assim, foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Não é que eu nunca mais tive problema, não é que todo dia é lindo, todo dia são flores, mas profissionalmente eu não tenho o que dizer, assim, eu tô no meu melhor momento profissional. Ironicamente, não tô com o melhor salário que eu já tive, mas é o momento que eu tô mais feliz profissionalmente. Então, sim, vale muito a pena arriscar e mudar. Muitas vezes a gente vai precisar realmente bancar essa mudança de uma forma não tão confortável, porque é movimento. A mudança ela te tira daquilo que tá quentinho. Às vezes a gente até confunde esse quentinho com confortável. Mas não é confortável, muitas vezes você está infeliz, você está psiquicamente muito mal, mas o seu corpo está acostumado, até a sua mente está acostumada e a gente acha que está confortável. Eu não quero passar uma mensagem de uma ilusão de que vai ser tudo lindo, porque não vai. Pode ser que se você tiver a sorte de ter uma mudança que vai ser tranquila e tudo vai ser lindo, agradeça. Mas não espere isso, sabe? E não tenha medo de mudar por saber que a mudança muito provavelmente não vai ser confortável. E essa mudança profissional, ela deu muito certo porque eu consigo hoje no meu trabalho usar muitos conhecimentos que eu adquiri na faculdade, que era uma dor que eu sentia de ter me formado e nunca ter podido exercer a minha profissão da área, porque eu já trabalhava antes, né? Tinha muito essa dor, então no trabalho que eu tô hoje eu consigo usar muitas coisas que eu aprendi e ao mesmo tempo usar toda a minha experiência, tudo que eu adquiri profissionalmente mesmo, em muitos trabalhos que eu estive, em que não eram escolhas que eu gostava, mas era o que eu precisei fazer, ou que atendia uma necessidade minha daquele momento, né? Então era um meio para conseguir ter algo material. Então hoje eu consigo condensar tudo isso de experiência profissional e acadêmica e aplicar no meu trabalho.
E também tem alguns problemas, tem dificuldades como qualquer coisa. Então a mudança, ela dá muito medo porque ela faz a gente sair de algo que a gente entende como confortável. Em muitos momentos ela vai ser muito difícil mesmo, ela vai exigir, vai te fazer pensar, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu realmente deveria ter feito isso? Mas a sensação que você tem de saber que você bancou uma mudança, sabe? Que você escolheu por aquilo, que você foi até o fim, isso é muito gratificante. Isso é maior do que qualquer sensação de prazer passageira e também do que qualquer medo, sabe? Ou dúvida. Isso é muito bom. E hoje eu já sinto que alguma mudança muito grande se aproxima. Eu já até... Tem algumas, né? Eu já até sei de algo que vai mudar, porque eu já decidi e eu já tô fazendo aqui o que eu posso, também sem desespero, mas eu já dei o primeiro passo, que é aceitar que eu quero essa mudança e definir o que eu quero mudar. Isso é muito importante. O como e quando, a gente não tem muito controle, então também eu tenho tentado não gerar uma ansiedade em cima disso, porque a minha vida tá boa, a minha vida tá confortável em muitos aspectos, em outros nem tantos, mas eu tô feliz, eu tô muito grato por o que tá acontecendo, mas ainda assim eu percebo que eu quero mudar. E eu tenho uma relação com mudança que ela é um pouco dúbia, porque eu tenho um apego, eu sou escorpiano, muito escorpiano, eu tenho 6 planetas em escorpião, sou uma pessoa apegada, eu tenho esse apego, eu tenho essa dificuldade de ter esse ímpeto de mudar, não é natural, o meu natural é sempre querer ficar no que está confortável, mas quando eu tomo essa decisão de mudar, eu sou implacável. Isso aconteceu nessas 2 histórias que eu contei recente e eu tenho sentido isso agora. E na minha vida, de tempos em tempos, alguns anos assim, períodos, sei lá, 10 anos, acontece algo nesse sentido. Então, com 18 eu vim pra cá, depois de 10 anos eu tive uma mudança drástica de trabalho e ciclo social e casa, tudo mudou ao mesmo tempo, que foi quando eu fiz 30 anos, foi a maior mudança que eu já passei até hoje, assim. Acho que talvez até mais do que ter saído da cidade onde eu cresci. E agora, não tem tanto tempo assim que eu passei por essa última mudança, mas eu tô sentindo que eu preciso de uma mudança ainda maior. Então, eu já sei que vai acontecer, não sei quando, não sei como, mas o que eu posso fazer, tudo que tá ao meu alcance, eu tenho feito. Então, a reflexão final que eu queria deixar sobre toda essa falação é que mudar é necessário. É muito importante a gente se apegar a coisas em muitos momentos e se fixar. É importante a gente ter bases também e segurança na vida, mas em muitos momentos a vida vai exigir da gente um desapego. Mudança envolve desapego e desapegar não é fácil. Eu acho muito improvável que exista alguém no mundo que não tenha nenhum apego. A gente acaba se apegando em alguma coisa e até o budismo fala muito sobre essa questão do desapego, que ele traz uma ideia de que o apego ele é a origem de todos os problemas, né? Ele é a origem de toda a dor. E eu concordo muito com essa ideia, porque no final das contas, se a gente for simplificando ali, se for pegando o fio da meada das coisas que te incomodam, dos problemas que você tem, de uma forma ou de outra vai existir um apego que está segurando. Então, desapegar é muito difícil, consequentemente, mudar também é muito difícil. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu posso dizer por experiência própria que as mudanças que eu fiz na minha vida sempre deram certo. Às vezes não acontece como a gente quer que aconteça, não muda o que a gente quer mudar, mas estar aberto para que as mudanças aconteçam me ajudou muito na vida, no meu caminho. E eu desejo muito que você, se tá passando por um momento de querer mudar e tem medo, ou de às vezes nem tá querendo mudar, mas tá infeliz e nem pensar em mudar, porque mudar te assusta muito, eu desejo muito que você
consiga ter coragem, sabe, para se abrir para isso. Não se atropele, não tente adiantar o tempo das coisas ou, enfim, seja gentil com você mesmo. Você não precisa mudar na mesma velocidade que as pessoas, você não precisa mudar o mesmo tanto que as outras pessoas mudam, porque ninguém vive a sua realidade, só você mesmo. Mas é muito importante que a mudança não seja um ponto de medo ou uma pauta que você nunca quer tocar ou que isso te traga coisas ruins, porque a mudança ela faz parte da vida. A vida é movimento. A vida constantemente vai te convidar a se movimentar. Sempre. Isso faz parte. Água parada dá mosquito da dengue. Corpo parado traz doença. A cabeça parada, sem exercício, traz adoecimento psíquico. Então, o movimento ele não é opcional. Ele é inerente de estar vivo. Para a gente estar vivo, a gente precisa se movimentar. E a mudança é uma parte do movimento. Todo movimento ele vai exigir, em maior ou menor grau, algum tipo de mudança. Então, esteja aberta às mudanças. Faça aquilo que está ao seu alcance para que essas mudanças sejam mais tranquilo possível, mas aceite também que a mudança vai exigir um desapego, vai exigir, às vezes, sacrifício também, mas que no final vale muito a pena. É isso que eu queria dizer hoje. Obrigado por assistir até aqui e um beijo.